muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um direto da PIA Solicitadores. Como tem sido já usual e que tentamos sempre implementar, vamos fazer um direto todos os sábados, assim ao final do dia, e todos os sábados vamos trazer um assunto diferente, também para falar um bocadinho da parte da solicitadoria, que de certa forma abrange quase todos os ramos, não é? Podemos falar um bocadinho sobre a parte de como hoje, sobre imóveis, mas também temos muito para falar sobre a parte das viaturas, sobre a parte de empresas, e por isso é-nos fácil ter sempre um tema diferente para todos os sábados. E hoje vamos falar um bocadinho sobre a parte dos imóveis e principalmente para quem vai comprar casa. Hoje também acaba por ser um dia especial para a PIA Solicitadores, porque apesar de já termos algum conteúdo em podcast, lançamos hoje o primeiro podcast, especialmente, aliás, o meu colega o Rafael gravou especialmente para podcast, e vamos também começar a implementar isso aqui na PIA. Também acaba por ser especial, porque hoje é o dia 13 de março, que faz um ano que Portugal fechou, por assim dizer, e um ano que estamos a viver com a pandemia do Covid-19. Mas de qualquer das formas, e voltando então ao assunto que nos traz aqui hoje, no direto de hoje, vamos falar aqui um bocadinho, e eu aproveito já para dizer que depois este vídeo vai ficar disponível no nosso canal de YouTube e também vai ser convertido em podcast, por isso depois podem também ver por lá. Falando no assunto que nos traz cá hoje, é sobre a documentação que precisam para comprar uma casa. E vamos falar especialmente na documentação para comprar imóveis para a habitação. Porquê? Porque tudo o que eu vou referir hoje pode-se ou não aplicar para o tipo de imóveis. Por exemplo, lojas, armazéns, terrenos acaba por ser muito mais fácil. E o primeiro documento que é sempre imprescindível na compra de uma casa é a certidão permanente. A certidão permanente é o documento da conservatória. Também costumam falar muito da caderneta predial. Bem, a caderneta predial é o documento das finanças. Isto, de forma a explicar muito facilmente, acaba por ser como as pessoas. As pessoas também têm o número do cartão cidadão e têm o NIF, o número de identificação fiscal. E, de certa forma, o nosso cartão cidadão identifica-nos como cidadão português, enquanto o contribuinte está interligado àquela parte dos impostos e do pagamento de impostos. Também os imóveis funcionam exatamente da mesma maneira. Temos a parte da identificação, a quem realmente pertence, e isso está na certidão permanente comercial, predial, que está na conservatória, e depois temos a caderneta predial, que é das finanças. Esta certidão predial tem um custo de 15€, que pode ser obtido online, no predial online, e aqui constam todas as informações relativas ao prédio. Isto é, tem quem é que é o proprietário, se eventualmente tem ou não penhoras, hipotecas, até uma declaração de insolvência. Isto é muito importante porquê? Porque antes de fazer qualquer negócio, seja ele com mediação ou não imobiliária, é importante ver qual é que é o estado jurídico em que se encontra o imóvel. Ou seja, não só de quem é que é o dono, mas eventualmente se existem hipotecas e se as hipotecas existirem, se já está paga ou não, se existem penhoras e se aquela penhora, se a dívida que deu origem àquela penhora já foi paga ou não, e eventualmente se a pessoa está insolvente e se está a tentar vender a casa à mesma, se não, é importante, muito importante analisar esta certidão até mesmo antes de fazer o contrato de promessa de compra e venda, porque isto normalmente com o contrato de promessa de compra e venda já é entrega de dinheiro, e depois podem não conseguir efetivar aquele negócio, podem não conseguir concluir aquele negócio e há aqui uma perda de valores associada. Este documento está sempre interligado com a caderneta predial. A caderneta é o documento das finanças que identifica o imóvel e o seu valor patrimonial. Também já vou explicar um bocadinho à frente. E estes documentos, em princípio, irão sempre pertencer à mesma pessoa, ou seja, a certidão da conservatória e a caderneta das finanças irão pertencer à mesma pessoa, em princípio, porque há casos que diferem um bocadinho. E depois, na caderneta, as informações que nós temos são as informações relativas ao pagamento de impostos, ou seja, qual é que é a área daquela casa, qual é que é a área privativa, qual é que é a área dependente. Explicando assim muito rapidamente,
A área privativa é aquela área que nós podemos utilizar numa casa, a área para habitar. A área dependente são as outras áreas, por exemplo, garagens, arrecadações, são áreas dependentes. E com isto é feito um cálculo. Com este cálculo é atribuído um valor patrimonial, que normalmente se chama o VPT, e é sobre este valor que se vai pagar o IMI. O IMI que é o imposto que se paga todos os anos sobre este imóvel. Com os dois documentos, certidão predial e caderneta das finanças, dá para fazer a ligação e os dois conciliados é a identificação do prédio, tal e qual como a pessoa que tem o seu número de cartão de cidadão e o seu número de contribuinte. Os prédios, e quando eu falo prédios não é só apartamentos, o prédio são todos moradias, apartamentos, casas, terrenos, a nível de registro todos eles são prédios. E com base nestes dois documentos temos a identificação completa deste prédio. Depois, muito importante, e para as pessoas que vão comprar casas para a habitação, há aqui um documento que não pode falhar, que é a licença de utilização. E sem este documento não conseguem sequer fazer a escritura. A licença de utilização é um documento camarário, que é passado pela Câmara e que atesta que realmente aquele imóvel está em condições que foi licenciado. Este documento é imprescindível para a compra e venda, sem ele não conseguem fazer a escritura, e pode ser obtido junto à Câmara Municipal. Muito importante também, há imóveis que já têm esta dispensa desta licença. Há dispensa para imóveis construídos em data anterior a agosto de 1951. Há outras localidades em que esta dispensa é posterior, pode ser, por exemplo, 1960, 1963, tem que ser analisado casuisticamente, mas a licença de utilização pode ser dispensada. Com isto também existe outro documento camarário, agora mais recente, que é a ficha técnica de habitação. O que é esta ficha? É um documento que, de certa forma, explica qual é que foi os procedimentos adotados, o material pelo qual foi construída aquela moradia ou aquele apartamento. Este documento é obrigatório para licenças de utilização a partir de 2004 e o construtor do prédio tem que emitir esta ficha, que depois também fica disponível na Câmara, onde explica quais é que foram os materiais utilizados, qual é que foi a forma e procedimentos adotados para a construção do prédio, fica tudo explícito nesta ficha técnica de habitação. Mais uma vez, está disponível na Câmara, basta deslocarem-se lá e levantarem. Já há muitas câmaras que agora têm serviços online. Inclusive, a Câmara Municipal, a PIA tem sede em Leiria, e a parte do urbanismo da Câmara Municipal de Leiria, agora com o Covid-19, passou a ser 100% online. E cada vez mais as câmaras estão a adotar esta perspectiva online. Por isso, muitas das vezes é possível obter esta documentação sem saírem de casa, ok? O último documento, que também é muito importante, é a ficha técnica, o certificado energético. Peço desculpa, a ficha técnica já falei. O certificado energético é importante porque certifica qual é que é a qualidade energética daquela casa. Isto tem que ser uma pessoa habilitada para o fazer, custa mais ou menos 150 euros, e ele faz a análise de que forma que aquela casa é ou não relativamente falando de energia, se é saudável, se não, se tem perdas de energia, se retém o calor, se é fria, quais é que são aqui as perspectivas quais é que são as obras que podem ser feitas para melhorar. Este documento é emitido, tem uma validade de 10 anos e durante estes 10 anos o certificado é válido. Se eventualmente fizerem obras, podem sempre pedir um novo certificado para ver agora qual é que é a nota que vos é atribuída, porque aquilo tem mesmo notas, é A, B, C. Este documento, 100, 150 euros, consegue emitir com relativa facilidade, será sempre um técnico a fazê-lo, mas basta uma pesquisa rápida no Google para encontrarem pessoas competentes para o fazer. Ficamos então assim com estes 5 documentos que em conjunto serão muito importantes para a compra de um imóvel, principalmente para a habitação. Estes documentos também são sempre necessários para a parte do crédito. Se eventualmente recorrerem a crédito para a habitação, o banco irá sempre exigir esta documentação, sempre, sem exceções. Porquê? Porque o banco, para financiar-vos, quer saber quem é que é o dono da casa e em condições é que o imóvel está. Por exemplo, se existem penhoras, o banco nunca vai financiar uma casa que tem uma penhora, sai logo imediatamente fora.
A nível tributário, a caderneta predial é muito importante até para fazer esta confrontação com a documentação da Conservatória, e posso-vos dizer que existem casas neste momento que têm, por exemplo, 150 metros registados na Conservatória e depois chega às finanças só tem 100 metros registados. Isto porque os nossos antepassados acharam boa ideia registar casas mais pequenas do que são na realidade para pagarem menos impostos. O português sempre foi muito engraçado, não é? Não é de agora. Relativamente ao financiamento bancário, o mínimo, e neste momento as indicações que existem por parte do Banco de Portugal, é que os bancos só podem financiar até 90% da operação, ou seja, o capital 10% terá que ser sempre vosso, vocês terão que entrar com este montante. O que os bancos estão a fazer, e que não é de todo aconselhável, é fazerem dois créditos ao mesmo tempo, ou seja, financiam 90% para o crédito à habitação, ao mesmo tempo que fazem um crédito de 10% para o crédito, por exemplo, ao consumo. Ou seja, transpondo isto para números, e se estivermos a falar de uma casa de 200 mil euros, o que o banco vai fazer é financiar-vos em 180 mil euros em crédito de habitação, por exemplo, 40 anos, e depois vai fazer outro crédito, um crédito, por exemplo, a consumo, de 20 mil euros, nos mesmos 10 anos, para ir pagando. Qual é que é a diferença? É que enquanto o crédito à habitação tem se calhar uma taxa de 2, 3, 4, 5%, conforme for a vossa capacidade financeira, no crédito ao consumo tem um crédito talvez de 10%, 10, 15% às vezes, muitas vezes com juros. Apesar disto não ser o aconselhável, é talvez das únicas formas que as pessoas que não dispõem de um montante inicial para a compra de uma casa o conseguirem fazer. Porque de outra forma, e neste caso muitos dos portugueses, se calhar 90% dos portugueses, não consegue deixar de lado 30 mil euros para comprar uma casa de 200 mil. Outras despesas que também vão ter na compra do imóvel. Impostos. O que é que acontece com os impostos? Os impostos para a habitação são os mais baixos que existem. Okay? Vocês terão sempre um imposto, que é o imposto de selo, que tem 0,8% sobre o valor de venda ou sobre o valor patrimonial, conforme o que for mais alto. O que é que isto quer dizer? Se comprarem uma casa que vale, por exemplo, 100 mil euros e vocês vão dar os 100 mil euros, mas a casa nas finanças custa 120 mil, o valor das finanças é de 120 mil, vocês vão pagar impostos sobre os 120 mil, apesar do valor da compra ser apenas de 100. Depois, tirando o imposto de selo, que é os tais 0,8%, tem a parte do IMT. O IMT irá variar, ou seja, o IMT tem um escalão, que até é o artigo 17 do Código de IMT, e tem duas tabelas. Tem a tabela para a habitação própria e permanente, e tem a segunda tabela, que é a habitação secundária. O que é que acontece? Na habitação própria e permanente os impostos são muito mais baixos, pagam menos. Na habitação secundária já vão pagar mais impostos. Posso-vos dizer que para a habitação própria e permanente até estão dispensados. Se comprarem uma casa para a habitação vossa, ou seja, a vossa primeira habitação, têm que obrigatoriamente mudar a morada para lá, vão pagar 0 euros de impostos até 92 mil. Ou seja, compra uma casa que está ali avaliada nas finanças por 80 mil euros, vocês por acaso até dão 90 mil, supostamente iriam pagar os impostos sobre os 90 mil, mas as guias serão emitidas a zeros, uma vez que é a habitação própria e permanente que está dispensada do pagamento de IMT até os 92 mil euros. Imposto de selo vão pagar sempre, não há isenção, são 0,8%, ou seja, é menos de 1%. E isto são custos vossos que o banco nunca irá financiar, ok? O banco não financia a documentação que seja preciso obter, por exemplo, licenças, certificados energéticos, a ficha técnica de habitação, o banco não financia. Aliás, o banco precisa dessa documentação antes de sequer de vos falar de números e de taxas de esforço. Não financia depois esta questão dos impostos, porque aqui se calhar estamos a falar de valores baixos, mas numa casa, por exemplo, 250 mil euros,
os valores a pagar já serão diferentes. Aliás, até vou fazer aqui uma simulação. Estão-me aqui a perguntar onde é que compra o meu curso online de sabedoria. Em lado nenhum, não está à venda. Não está à venda. Nós o que aqui damos de graça, e não vendemos cursos, principalmente nesta altura da vida, não é? Em que o que mais se fala são de cursos, ainda por cima dados por pessoas que não têm competências para o fazer. Vamos aqui fazer uma simulação. Uma casa de 250 mil euros, uma casa que é comprada para a primeira habitação, vai pagar de impostos 10.400 euros. Ou seja, 8.400 para IMT, 2.000 de imposto de selo. Esta casa de 250 mil euros ficará, na verdade, a 260 mil já. Mas o banco só irá financiar os 90% sobre o valor de venda, não sobre estes impostos. Os bancos não financiam isto. Depois, também muito importante, então, quanto aos financiamentos, sempre confirmar como é que está a documentação predial, ter atenção à taxa de esforço, porque a taxa de esforço anda neste momento à volta dos 40%, se não estou errado, posso estar a dizer aqui uma asneira, mas tendo assim um salário líquido de, por exemplo, de 1.000 euros, estamos a falar de uma prestação máxima de 400, ok? Mas isto para uma pessoa, é claro que se for um casal já serão os dois a receber, e se os dois tiverem a receber 1.000 euros cada um, já teremos uma taxa de esforço de cerca de 800 euros. Também nos perguntam muito quando casas financiadas a 100%. Neste momento só é possível para os imóveis da banca, ok? Não é possível comprar uma casa a um particular, e quando digo particular, seja ele pessoa ou empresa, não é possível comprar e obter um financiamento a 100%, ok? O Banco de Portugal não deixa, não autoriza, e por isso é que só os imóveis da banca é que podem ser financiados a 100%. E estes imóveis da banca muitas das vezes não se encontram nas melhores condições. Mesmo os imóveis de vendas judiciais, sejam eles processo executivo ou processo de insolvência, também não podem ser financiados a 100%. Neste tipo de vendas pode nem haver o espaço para financiamento bancário. Eu digo isto porque algumas das vendas, depois da aceitação da proposta, temos 15 dias para proceder ao pagamento da totalidade do valor, e nestes 15 dias não conseguimos de maneira nenhuma recorrer a financiamento bancário, até porque para nós pessoas, isto não acontece para as empresas, mas para nós temos algo que se chama o direito de arrependimento, e depois de fechar o financiamento bancário temos 7 dias para nos arrepender, não é? E por isso nestes 15 dias nunca vamos conseguir obter um financiamento bancário para conseguir pagar os 100% daquela venda judicial. Por isso, quando eu digo imóveis da banca, tem que ser mesmo imóveis da banca, e que são graduados como tal, junto às entidades bancárias, porque imóveis de vendas judiciais não são considerados como imóveis da banca. As vendas judiciais, ao contrário do que as pessoas pensam, é possível recorrer a financiamento, ok? O muito importante é, antes de fazerem a proposta nesta venda, falarem com quem está a promover, seja em processo executivo, seja em processo de insolvência, ou seja, falar com o agente de execução ou falar com o administrador de insolvência, ou muitas das vezes uma entidade que está a promover a venda, falar com essa entidade para ver se há aqui espaço para recorrer a financiamento bancário. E de forma usual, e quando há esse espaço para o financiamento bancário, vocês aí vão ter que pagar 20% do imóvel, e os restantes 80% pagam no ato da escritura de compra e venda. Ou seja, tem que ter sempre uma liquidez de cerca de 25, 30% do imóvel, que os 20% vão para sinal, apesar dos restantes 80% serem financiados. Depois ainda temos a questão dos impostos, a questão da escritura. Por isso é que, quando recorrem financiamento para 10%, apontem sempre um montante, por exemplo, de 15% da casa para terem disponível, apesar de só estarem a pagar 10%. Quando recorrem para 80%, tem que ter sempre mais ou menos ali 25% do montante disponível, porque os restantes 5% vão para impostos, para escritura, para registros. Porque uma questão muito engraçada dos registros, e quando eu digo isto às pessoas, algumas não compreendem, é que custa tanto registar um palácio
uma casa velha que era aos bocados. O preço é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Não há diferença, ok? Posso dizer que o registro, junto só, e estamos a falar só de registro na conservatória, são 250€, seja qual for o valor da venda, ok? Para terrenos, já há aqui uma redução. Os terrenos até 10.000€ custa 87,5€ o registro, a partir daí também são os 250€. Isenção de IMI. A isenção de IMI não é atribuída só por habitar no estrangeiro ou não. A isenção de IMI é atribuída a pessoas que têm baixos rendimentos, ok? Baixos rendimentos e que têm baixo também rendimento predial. O que é que isto acontece? Tens ali duas taxas. Tens que receber menos de X por ano e tens que ter, no conjunto dos prédios, eles têm que valer menos do que um determinado valor. Até depois posso... Faz-me essa pergunta no TikTok, que eu depois também faço um vídeo a responder, para ver isso melhor e para dar valores exatos. Porquê que existe esta isenção de IMI? É para ajudar as pessoas que têm menos capacidade. Ou seja, e menos capacidade dos dois lados. Porque pode existir, por exemplo, pessoas que tenham uma grande capacidade monetária, mas que uma baixa capacidade monetária, mas que depois tenham um largo património. Tenham, por exemplo, 4, 5, 6 apartamentos. Ou seja, não faria sentido que essa pessoa que tem pouco dinheiro, mas muito património, não pagasse IMI por essa razão. E por isso é que eles colocaram aqui dois entraves, que é, primeiro, tens que receber pouco, e depois tens de ter pouco património imobiliário, porque senão podias vender o património para pagar o IMI. E eles dão isenção aí, ok? Essa isenção até de certa forma é oficiosa, é atribuída pelas finanças, mas se não o for, basta fazer um requerimento às finanças e eles isentam-te o IMI com base nos baixos valores que tens vindo a receber. E pronto. Acabamos aqui por fugir um bocadinho ao assunto inicial, que era da documentação para as escrituras de compra e venda, mas de certa forma será isto. Depois com o financiamento bancário teremos sempre algumas perguntas que possam ser levantadas, mas com esta documentação conseguiram sempre o financiamento e conseguiram sempre fazer a escritura de compra e venda ou o documento particular autenticado. Relativamente aos terrenos já não será preciso nada disto, só vão ser precisas as duas primeiras, que é a certidão permanente e a caderneta predial. Essas são sempre imprescindíveis para as escrituras. Licenças, etc. já não será necessário, uma vez que estão dispensadas. Lojas, escritórios, armazéns também terão licença camarária atribuída e também será aqui, poderá ser ou não necessário o certificado energético, depende aqui da área do imóvel. Mas serão estes 5 documentos que irão necessitar e em princípio com estes 5 irão sempre conseguir fazer a transmissão. Depois, a nível de identificação das partes do comprador e do vendedor, bastará o cartão cidadão para as pessoas. As empresas já têm aqui mais obrigações, precisam da certidão permanente comercial, que é uma certidão que as empresas têm, onde está identificado quem é que são os sócios, quem é que é o gerente, onde é que está a sede, qual é que é o objeto social, ou seja, o que é que destina aquela empresa, e vão precisar do Registro Central do Beneficiário Efetivo. Este registro é uma coisa recente, que foi criada recentemente, e o seu objetivo é que as empresas declarem quem é que realmente beneficia com aquela empresa. Ou seja, porque isto, e muitas das vezes existem sociedades que, apesar de estarem ligadas a um determinado sócio e um determinado gerente, a verdade é que quem comanda e quem destina e quem toma decisões sobre aquela empresa não é aquela pessoa, é uma outra que muitas das vezes age como uma procuração, por exemplo. E com base nisso, e também com base numa diretiva da União Europeia, Portugal criou agora o Registro Central do Beneficiário Efetivo, onde todas as empresas têm que declarar exatamente quem é que está a beneficiar com aquela empresa. Todas, até a sociedade anónima, porque apesar da sociedade anónima lhe chamarmos sociedade anónima, é tudo menos isso. E tem vindo a perder o anonimato ao longo do tempo e neste momento não tem nada de anónima, nada. Mas, maltinha,
É este mais um direto da PIA. Voltamos a encontrar talvez no próximo sábado, também com um assunto diferente. Alguma coisa, vão acompanhando os nossos vídeos, fazendo umas perguntas, nós teremos todo o prazer em ajudar, e não vender cursos, como estão aqui a perguntar. Teremos todos o prazer em ajudar, e alguma coisa, já sabem, contactem-nos, nós cá estaremos para vos ajudar, está bem? Um bom fim de semana a todos.